Este é o programa Envolva-se, seja bem-vindo. É um prazer estar com você novamente. O nosso Deus é bom e verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Jesus ensinando aos discípulos no Sermão do Monte, Ele diz: Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Mas você pode se perguntar, o que é o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? A palavra do nosso Pai, que é a verdade, e você já percebeu que eu gosto de afirmar isso, porque de fato a palavra do nosso Deus é a verdade absoluta sobre qualquer assunto, nos garante que o reino de Deus não tem uma aparência visível. O reino de Deus não veio para nós em aparência visível. O reino de Deus está dentro de nós. Foi colocado dentro de nós. Se alguém disser, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, o próprio Jesus ensinou isso. Não creais, porque o reino de Deus veio para ser estabelecido dentro de você. Ele não tem uma visível aparência. O nosso Deus estabeleceu o seu reino dentro de nós. E o que é o reino de Deus? Paulo faz uma descrição maravilhosa sobre o reino de Deus. Eu quero ler isso com vocês. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? A justiça de Deus em Cristo Jesus para você é o reino dele. A paz do nosso Pai em Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o príncipe da paz. Vindo Jesus, evangelizou paz aos homens. Jesus é minha ponte de paz entre eu e o meu Pai. Nós, outrora, éramos inimigos de Deus, nascidos em pecado. Uma vez que Jesus se tornou o meu Senhor e o meu Salvador, agora Ele é a minha ponte de paz. Agora eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria que aformoseia o rosto. A alegria que unge o nosso coração, a alegria que nos dá vida. Em Isaías, o profeta diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu com óleo de alegria. O Senhor nos ungiu com seu Espírito Santo. Ele nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele nos deu a alegria de ter a salvação dele. Ele nos deu a alegria de pertencermos ao reino dele, à família dele, de termos os cuidados do nosso Deus. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Por isso, Jesus nos disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Vamos ler esse texto? Onde Jesus nos ensina a nos guardar da ansiedade? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: quer comeremos, quer beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Deus é doce, viva e eficaz. A palavra do nosso Pai é em tudo a verdade. Ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. O autor da vida sabe exatamente o que vai no meu coração e no seu coração. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que eu e do que você precisa. Ele sabe do que nós precisamos. Por isso ele tomou todas as providências necessárias quando enviou Jesus para mim e para você. A palavra do nosso Deus nos garante que nós temos acesso à graça do nosso Deus, à graça do nosso Pai, aquele que pegou o seu Filho unigênito e nos deu como presente eterno, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu a pobreza. Paulo afirma: nós conhecemos a graça do nosso Deus, que sendo rico se fez pobre. Nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Ele se entregou pelo Espírito Eterno para que eu e você tivéssemos a condição de receber o reino de Deus dentro de nós. Jesus fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. Antes, buscai, procurai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque é um presente, é um pacote, é um presente completo. Lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado, ele estava falando: está feito. A redenção dos homens está feita, está consumada. O justo pelos injustos. A troca já foi feita. Você é suprido em Cristo Jesus. Ele que não conheceu pobreza se fez pobre no seu lugar. Ele que não conhecia pecado se fez pecado no seu lugar. Ele sabe exatamente do que ele está falando quando ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. O seu Pai Celestial sabe do que você precisa. E ele tomou todas as providências para que você fosse suprido. Que pai nega pão a um filho? Que pai nega pão a um filho? Jesus afirma: se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele nos deu o seu Espírito Santo maravilhoso para habitar em nós, para nos dar a condição de andar nessa vitória. O reino de Deus não é divisível à aparência. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Paulo também nos aconselha dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo nos aconselha: não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas ele não somente nos aconselha, mas também nos ensina como não andar ansioso com coisa alguma. Antes, fazei conhecidas diante de Deus as suas necessidades, as suas petições, com ações de graça. O nosso irmão Pedro também nos aconselha da mesma forma, dizendo: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele, o seu Deus, tem cuidado de vós. O texto de Pedro, em 1 Pedro 5, 6, diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê que você deve agir assim e eu devo agir assim? Porque o nosso Deus, porque Ele, afirma Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Nós não precisamos ter medo do amanhã. Nós não precisamos ter medo de absolutamente nada, porque nós temos o amor do nosso Pai. Nós temos a garantia da parte do nosso Deus que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Verdadeiramente, Ele tomou todas as providências necessárias para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, sem escassez de absolutamente nada. Temos tudo o que necessitamos. Temos saúde abundante, por isso eu não preciso andar ansiosa quanto à minha saúde. Temos paz abundante, por isso eu não preciso andar ansiosa com absolutamente nada. Temos recurso da parte de Deus abundante, por isso não precisamos andar ansiosos com o que vestir, com o que comer. Eu lembro de certa vez, enquanto eu fazia os afazeres domésticos, e eu estava inquieta no meu coração e perguntando a Deus: Deus, como que o Senhor faz isso? Como que o Senhor veste os lírios do campo? O Senhor vem todos os dias e providencia o que a planta necessita para que sua flor seja bonita? Deus não se preocupa com nossos questionamentos. Ele está sempre apto, Ele está sempre disposto, é a palavra, a nos ajudar, a nos responder qualquer questionamento. E naquela manhã, enquanto eu estava nos meus afazeres, questionando e perguntando a Deus porque eu andava ansiosa, eu estava ansiosa naquele momento e esse versículo se repetia no meu espírito. Amarilis, não fique ansiosa, você não precisa andar ansiosa com coisa alguma. Não se preocupe com a sua vida. E aí eu perguntei ao meu pai: como que o Senhor veste os lírios do campo? E o Espírito Santo mandou que eu olhasse para uma planta que estava perto de mim, um gloxínio. E ela estava linda com sua flor. E eu olhei para a planta e o Espírito Santo falou para mim: esta planta tem tudo o que ela necessita nela mesma. Eu coloquei na planta tudo o que ela precisa para que ela dê flor, para que a flor dela seja desta forma. Eu fiquei tão feliz de saber que dentro de mim foi colocado o reino do meu Pai. Ele providenciou para mim justiça, gozo, alegria, paz com Ele. Eu tenho paz com meu Pai. Eu posso pedir qualquer coisa a Ele e Ele está ali pronto para atender
as minhas necessidades, o que eu preciso. O que eu preciso, Ele colocou dentro de mim. Existe dentro de mim a condição de dar fruto. E o meu fruto permaneça. Porque Jesus disse, eu vim para que você dê fruto. Fruto de paz, de gozo, de alegria. E o seu fruto permaneça. Nosso Deus não é maravilhoso? Você não ama o seu Pai? Ele é um Deus bom, um Deus santo, que tem cuidado de nós. O nosso Pai não tem prazer na nossa angústia, na nossa tristeza, nas nossas faltas. Ele não tem prazer nisso. Ele se alegra com a verdade. O amor folga com a verdade, com a justiça. O nosso Deus se alegra com a verdade dele florescendo em você, dando fruto em você. Para onde você passar, as pessoas vejam em você a glória dele e queira essa vida para elas também, porque ele veio para o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, antes tenha a vida eterna. Essa palavra é digna de toda aceitação. Aceite o conselho do seu Deus. Não ande ansioso com coisa alguma. Antes, lance sobre ele a sua ansiedade. Erga os seus braços no seu lugar secreto e diga, Pai, eu te amo porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada, Pai, porque eu sei lidar com qualquer situação, porque a sabedoria do Senhor está comigo. Pai, eu te agradeço porque lá no meu trabalho o Senhor está comigo. Pai, eu te agradeço porque nesse projeto o Senhor está comigo. O Senhor é minha fonte de inspiração. Pai, eu te agradeço porque com o meu cliente o Senhor está comigo. O Senhor é aquele que convence os homens em meu favor. Pai, eu te agradeço porque em todas as coisas o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Faça conhecida diante de Deus as suas petições com ações de graças. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o meu Deus e o meu pastor. Por isso nada, absolutamente nada me faltará. Usufrua dessa palavra. Use ela em seu favor. O salmista diz que o nosso Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou completamente de tudo o que nos era mortal. Envolva-se com a palavra do seu Pai. Creia nela. Deixe ela criar raiz em você. Deixe ela mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar. Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Por que ficar preocupado com o sistema que está no mundo? Por que se preocupar com a recessão? Por que se preocupar com a falta? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Porque as que são aqui da terra são temporais. Elas passam, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo o sempre. E o reino do nosso Deus veio e está estabelecido em nós. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, o seu Deus, em tempo oportuno, lhe exalte. Hoje é o tempo oportuno. Agora é a hora da sua visitação. O seu Pai está falando com você. Creia nessa palavra. Abra o seu coração e o seu espírito e deixe o seu Deus dar a você o que você necessita. Obrigada por estar conosco. Foi um prazer ficar com você e compartilhar da palavra do nosso Deus e da vida de Deus que habita em mim e que está disponível para você também. Visite o nosso site e até o próximo programa.